Chuva forte caía e o cachorro Caramelo estava nadando com todas as forças contra a correnteza. A chuva desabava sem piedade naquela tarde de março, transformando ruas em rios e calçadas em correntezas traiçoeiras. A água barrenta avançava sem pedir licença, invadindo quintais, arrastando cadeiras de plástico, encobrindo degraus que sempre pareceram altos o bastante. E no meio daquele caos, Caramelo nadava com todas as forças contra a correnteza. Seus olhos estavam fixos na janela da antiga casa azul, onde Helena acenava com um pano branco, ilhada pela enchente que subira mais rápido do que qualquer aviso. O barulho da água batendo nos portões se misturava ao cheiro forte de terra molhada e café recém-passado. Vizinhos gritavam instruções, uma corda era lançada às pressas, mãos tremiam. Mas era Caramelo quem avançava primeiro, enfrentando o cansaço, o medo e a força bruta do rio que parecia decidido a levar tudo. O que ninguém imaginava é que aquela tarde marcaria o início de 6 meses de mudanças profundas. A enchente não destruiria apenas móveis e paredes. Ela mexeria com orgulhos antigos, segredos guardados em caixas esquecidas no quintal. Amizades que ainda nem tinham começado e decisões que poderiam transformar toda uma comunidade. Helena, professora aposentada e guardiã da tradicional festa junina do bairro, sempre acreditou que precisava resolver tudo sozinha. Caramelo, com sua coragem quase imprudente e sua lealdade inabalável, tinha um conflito silencioso. Proteger quem ama ou se proteger do medo de perder novamente aquilo que finalmente conquistou. A enchente vai baixar, mas as marcas que ela deixa vão exigir mais do que tinta nova nas paredes. Vão exigir união, humildade e uma coragem diferente daquela de enfrentar a água. Porque quando a prefeitura ameaça cancelar a festa junina por risco estrutural, quando previsões de nova chuva surgem às vésperas da celebração, e quando velhas decisões vêm à tona, Helena e Caramelo terão que aprender que nadar contra a correnteza é apenas o começo. Você vai acompanhar reconstruções feitas com mutirão na praça, receitas tradicionais resgatadas do passado, desentendimentos que colocam amizades à prova e um cachorro Caramelo que precisará vencer o próprio medo de água parada para continuar ao lado de quem ama. Antes de continuar essa história de superação, tradição e laços que se fortalecem nos momentos mais difíceis, já deixa o seu like. Se inscreva no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber qual cidade está acompanhando essa jornada, porque o que começa com uma enchente pode terminar reacendendo uma comunidade inteira. E você vai descobrir como cada pequena decisão, cada gesto de coragem e cada sacrifício vão transformar não só uma festa junina, mas o coração de todos que vivem à beira daquele rio. A chuva começou fina, quase tímida, ainda antes do almoço. Helena fechou as janelas da antiga casa azul como fazia todos os anos quando o céu escurecia daquele jeito. O cheiro de café recém-passado se espalhava pela cozinha enquanto o rádio da sala transmitia avisos sobre pancadas mais intensas ao longo do dia. Nada que ela já não tivesse visto antes. Morava ali desde menina. Conhecia o humor do rio como quem conhece o próprio pulso. Caramelo estava inquieto. O cachorro Caramelo, de pelo dourado queimado de sol e olhar atento, caminhava de um lado para o outro na varanda, as orelhas erguidas. Não latia. Apenas observava. Havia algo diferente no som da água correndo pelas calhas, um peso, uma pressa. Helena percebeu. Sossega, Caramelo, é só chuva. Mas não era só chuva. Em menos de uma hora a rua de paralelepípedo virou um espelho turvo. A água começou a tocar o primeiro degrau da escada. Depois o segundo. Helena abriu a porta e sentiu o cheiro forte de terra revolvida misturado com folhas e barro. Vizinhos corriam tentando erguer móveis, levantando sacos de areia improvisados. O rádio anunciou que a antiga represa estava passando por manutenção e que o nível do rio poderia subir mais que o previsto. Helena sentiu um aperto no peito. Nunca tinham avisado com tanta incerteza. Caramelo começou a latir. A água atravessou o portão com força inesperada, empurrando uma cadeira plástica pelo quintal. Helena correu até o quarto para pegar documentos guardados em uma caixa de metal antiga, aquela mesma onde mantinha fotografias da juventude e anotações de receitas tradicionais da festa junina do bairro, tradição que ela organizava havia décadas. Quando voltou à sala, a água já alcançava seus tornozelos. O frio subiu pelas pernas como um alerta. Ah, meu Deus! A correnteza aumentava a cada minuto. Helena tentou abrir a porta para alcançar a varanda, mas a pressão da água dificultava o movimento. O coração acelerou. A casa, que sempre fora abrigo e memória, agora parecia frágil diante da força da natureza. Caramelo não hesitou. Saltou da janela lateral, que ainda estava acima do nível da água, e caiu direto na correnteza barrenta.
O impacto fez seu corpo tremer, mas ele começou a nadar imediatamente, movendo as patas com determinação impressionante. A água era pesada, arrastava galhos e pedaços de madeira. Helena gritou seu nome. Ele não voltou. Do outro lado da rua, alguns vizinhos já formavam uma corrente humana com uma corda grossa. Era a corda de Augusto, o pescador, que dias antes havia deixado enrolada na varanda de Helena, prometendo buscá-la depois. A coincidência agora fazia sentido. Caramelo nadava contra a força do rio improvisado, desviando de objetos que desciam violentos pela corrente. Seus pulmões ardiam. A água invadia suas orelhas. O barulho era ensurdecedor, mas seus olhos estavam fixos na janela onde Helena permanecia. Ele alcançou a corda. Mordeu-a com firmeza. Um dos vizinhos conseguiu puxá-la mais próxima da casa. A corda foi estendida até a janela, e duas mulheres ajudaram Helena a segurá-la. A água já batia na altura da cintura. O vestido pesado dificultava seus movimentos. Caramelo permaneceu ali, nadando ao lado, como se sustentasse a esperança junto com a corda. Helena foi puxada lentamente até a corrente humana. Suas mãos tremiam, o corpo gelado, mas ela não soltou a caixa de metal que segurava contra o peito. Quando finalmente alcançou o terreno mais firme, caiu sentada na calçada elevada da casa vizinha, ofegante. Caramelo foi retirado da água logo depois. Seu corpo tremia incontrolavelmente. As patas estavam arranhadas por detritos escondidos sob a superfície turva. Ele tentou se levantar, mas cambaleou. Helena o abraçou com força, molhando ainda mais o próprio vestido. Você é teimoso, teimoso demais. Ele encostou o focinho no braço dela, como se dissesse que faria tudo outra vez. A chuva continuou por horas. O campo de futebol virou abrigo improvisado. Colchões foram espalhados. Panelas enormes de sopa começaram a ferver no salão paroquial, misturando o cheiro de legumes com o de desinfetante recém-passado no chão. Helena, sentada em uma cadeira dobrável, olhava para as próprias mãos enrugadas e pensava na Casa Azul. Nunca precisará depender de ninguém. Sempre. Organizar as festas, os bingos das rifas. Sempre ajudara. Agora era ela quem recebia cobertor. Caramelo permanecia deitado ao lado dela, respirando com dificuldade leve, exausto. Quando alguém tentava se aproximar demais, ele erguia a cabeça vigilante. Mesmo ferido, mantinha a postura protetora. A enfermeira Beatriz ajoelhou-se para examinar suas patas. Ele foi muito corajoso. Helena sentiu um orgulho misturado com medo. Pela primeira vez, pensou que poderia tê-lo perdido naquela água violenta. E percebeu que seu maior receio não era a casa danificada nem os móveis estragados. Era ficar sem aquele companheiro de pelo caramelo que escolhera ficar. Naquela noite, enquanto a chuva diminuía lentamente e o barulho da água dava lugar ao murmúrio cansado das pessoas no abrigo, Helena segurou a pata enfaixada de Caramelo. O rio ainda corria forte lá fora, mas algo dentro dela havia mudado. A enchente não tinha levado apenas objetos. Tinha levado a ilusão de controle. E sem que ela percebesse completamente, tinha plantado a primeira semente de transformação naquela cidade ribeirinha que aprenderia nos meses seguintes. Que reconstruir paredes era mais simples do que reconstruir orgulho. Caramelo fechou os olhos, exausto, mas atento ao menor movimento ao redor. Ele não sabia o que viria depois. Sabia apenas que se fosse preciso nadaria de novo. O dia amanheceu com um silêncio pesado, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração depois da fúria da chuva. O céu ainda permanecia encoberto, mas a água começava a baixar lentamente, deixando para trás um rastro espesso de barro, galhos e móveis deslocados. O cheiro era diferente agora. Já não era apenas terra molhada. Havia um odor azedo de madeira encharcada, de tecidos que precisariam ser lavados muitas vezes, de paredes que absorveram mais do que deveriam. Helena caminhou pela rua com passos cuidadosos, segurando Caramelo pela coleira improvisada com um pedaço de pano. As patas enfaixadas dele tocavam o chão com cautela. Mesmo mancando levemente, ele mantinha a cabeça erguida, atento a qualquer movimento. O campo de futebol ainda estava ocupado por colchões e panelas grandes sobre fogareiros improvisados. Algumas mulheres varriam o excesso de lama das entradas das casas. Homens empilhavam móveis para secar ao sol que tentava aparecer entre as nuvens. Quando Helena avistou a Casa Azul, sentiu o coração apertar. A marca escura na parede indicava até onde a água tinha chegado. A porta estava aberta, inchada pela umidade. Dentro, o piso ainda estava coberto por uma camada espessa de barro que grudava nos sapatos e dificultava cada passo. Caramelo entrou primeiro. O cheiro era forte e confuso. Ele farejou cada canto como se estivesse verificando se o território ainda era seguro. A sala estava desfigurada.
O sofá deslocado, as cadeiras tombadas, fotografias espalhadas sobre a mesa. Helena pousou a caixa de metal sobre o aparador que resistira. Abriu com cuidado. As fotos estavam úmidas, mas intactas. As anotações das receitas estavam manchadas nas bordas, porém legíveis. Ela respirou fundo. Não chorou. Em vez disso, pegou um balde e começou a retirar a lama com movimentos firmes. Caramelo tentou acompanhá-la, mas o esforço fez com que ele gemesse baixo. Helena percebeu. Sentou-se no chão molhado ao lado dele e tocou sua cabeça com carinho. Pela primeira vez desde a enchente, sentiu-se pequena. Não pela casa, mas pela constatação de que não conseguiria fazer tudo sozinha. Aquele pensamento era mais difícil de aceitar do que o barro sob as unhas. Ao longo da manhã, vizinhos começaram a aparecer oferecendo ajuda. Augusto trouxe pás e rodos. Beatriz carregava sacos de desinfetante e luvas. Helena hesitou. Agradeceu, mas tentou assumir as tarefas mais pesadas, como se ainda precisasse provar algo. O esforço cobrou seu preço. Suas costas doeram intensamente ao tentar erguer um armário encharcado. Augusto interveio, pedindo que ela descansasse. O orgulho dela quase respondeu com resistência, mas Caramelo aproximou-se e encostou o focinho em sua mão, como se pedisse calma. Ela cedeu. Enquanto os vizinhos limpavam a cozinha, Helena sentou-se na varanda parcialmente seca e observou a rua. Outras casas exibiam a mesma marca escura nas paredes. O rio, visível ao fundo, corria mais baixo, mas ainda turvo. Crianças ajudavam a recolher objetos leves, aprendendo cedo sobre responsabilidade coletiva. No meio da tarde, uma conversa começou a circular entre os moradores. Comentava-se que a comporta da represa havia sido fechada para manutenção sem aviso claro. A informação espalhou indignação. Helena ouviu em silêncio. Sempre evitara envolvimento direto com decisões da prefeitura. Preferia cuidar da festa junina, dos detalhes, das bandeirinhas e receitas. Mas algo naquela história incomodou profundamente. Se tivessem sido avisados, poderiam ter se preparado melhor. Poderiam ter protegido móveis, organizado saídas com antecedência. A coincidência da corda deixada por Augusto tornará-se símbolo de sorte, mas também de improviso. No final do dia, a casa estava parcialmente limpa. O chão ainda precisava secar, as paredes exigiriam nova pintura, e alguns móveis jamais voltariam ao lugar de antes. Helena fechou as janelas com cuidado renovado. O ar começava a circular novamente. Caramelo deitou-se na soleira da porta, exausto. O corpo doía, mas o olhar estava tranquilo. Ele observava Helena com atenção constante, como se verificasse se ela também estava inteira por dentro. Ela aproximou-se e sentou-se ao lado dele no degrau ainda úmido. O céu começava a abrir em tons alaranjados tímidos. Pela primeira vez desde a enchente, sentiu uma pontada de gratidão pela corrente humana, pela corda esquecida, pelas mãos que se estenderam. Aceitar ajuda ainda era difícil, mas talvez fosse necessário. Os dias seguintes foram marcados por um ritmo constante de reconstrução. O sol finalmente se firmou no céu, secando o excesso de umidade e revelando, com clareza incômoda, as cicatrizes deixadas pela enchente. A marca escura na parede da sala tornou-se impossível de ignorar. Ela atravessava o azul antigo como uma linha que dividia o antes e o depois. Helena decidiu que não apagaria aquela marca imediatamente. Algo dentro dela queria lembrar. Queria que a lembrança da água alta permanecesse visível, ao menos por algum tempo, como uma advertência silenciosa. Caramelo passava grande parte do dia deitado perto da porta, observando o movimento na rua. As patas ainda estavam sensíveis, mas já não exigiam curativos grossos. Ele tentava apoiar o peso com mais firmeza, embora às vezes recolhesse uma das patas traseiras quando a dor reaparecia. Mesmo assim, não deixava Helena sair de seu campo de visão. A casa começava a ganhar nova organização. Tapetes foram levados para lavar na casa de uma vizinha que possuía tanque grande. As cadeiras foram expostas ao sol. A cozinha recebeu uma limpeza mais profunda, com água fervente e vinagre espalhando um cheiro forte, porém reconfortante. Cada objeto recuperado parecia uma pequena vitória. Em uma tarde quente, enquanto reorganizava a estante da sala, Helena percebeu que a caixa de metal estava ausente do aparador. O coração acelerou. Por um instante, imaginou que a correnteza pudesse tê-la levado sem que notasse. Chamou por Caramelo, como se ele pudesse responder com palavras. O cachorro levantou-se rapidamente e caminhou até o quintal, ainda parcialmente coberto por lama seca. Começou a farejar um ponto próximo ao pé de goiaba. Escavou com insistência, mesmo com as patas sensíveis. Helena aproximou-se e viu a borda da caixa emergindo da terra úmida. Ela compreendeu o que havia acontecido.
No momento da limpeza, distraída e exausta, deve ter colocado a caixa ali temporariamente para evitar que se molhasse novamente. Caramelo, atento a cada gesto dela, guardara a memória do local. Ao abrir a caixa, Helena encontrou as fotografias levemente mais secas. Entre elas, uma imagem antiga da primeira festa junina que organizara sozinha, décadas atrás. Bandeirinhas coloridas atravessavam a rua. Uma fogueira iluminava rostos sorridentes. O cheiro de milho assado parecia quase palpável na lembrança. Sentou-se no degrau do quintal e ficou observando aquela fotografia por longos minutos. Percebeu que a festa daquele ano ainda não havia sido mencionada por ninguém desde a enchente. Talvez todos acreditassem que não haveria clima para a celebração. Essa ideia a incomodou profundamente. A festa junina sempre fora mais que tradição. Era reencontro, partilha, memória coletiva. Cancelá-la seria como permitir que a enchente levasse também o espírito da comunidade. Caramelo encostou o corpo na perna dela, sentindo a mudança de energia. Ele não compreendia fotografias nem tradições, mas entendia quando Helena ficava silenciosa demais. Naquela noite, enquanto preparava uma sopa simples com os ingredientes que restaram, Helena tomou uma decisão silenciosa. A festa aconteceria. Ainda não sabia como. O salão comunitário estava danificado. As finanças seriam limitadas. Parte dos moradores estava desanimada, mas a marca na parede lembrava que haviam resistido. Caramelo a observava da porta da cozinha, atento ao som da faca cortando legumes. O aroma da cebola refogada preencheu o ambiente, misturando-se com o frescor do ar noturno que finalmente parecia leve. Helena sentiu um fio de entusiasmo atravessar o cansaço. A enchente havia exposto fragilidades. Também revelara forças que estavam adormecidas. Ela olhou novamente para a marca escura na parede antes de apagar as luzes. Não a havia mais como cicatriz apenas. Via como ponto de partida. Caramelo acomodou-se próximo à cama, como fazia desde o primeiro dia em que fora acolhido naquela casa azul. Do lado de fora, o rio corria mais calmo. Dentro da casa, uma nova corrente começava a se formar. O calor de abril trouxe consigo uma sensação de recomeço. As paredes já estavam quase secas e o cheiro de tinta fresca começava a substituir o odor persistente de umidade. Helena finalmente decidiu cobrir a marca escura na sala, mas antes passou a mão sobre ela com cuidado, como quem se despede de uma lembrança que precisa permanecer apenas na memória. Caramelo acompanhava cada movimento com atenção renovada. Suas patas já tocavam o chão com mais firmeza, embora ainda evitasse áreas onde a lama havia sido mais espessa. A experiência na água deixará um receio silencioso. Sempre que encontrava uma poça mais funda na rua, hesitava antes de atravessar. O corpo enrijecia, os músculos preparados para recuar. Helena percebeu. Naquela manhã, colocou uma bacia grande no quintal e encheu com água limpa para lavar panos. Caramelo aproximou-se curioso, mas ao ver o reflexo trêmulo na superfície, recuou imediatamente. O olhar mudou. Não era medo exagerado, mas uma memória recente ainda viva. Helena sentou-se ao lado da bacia e molhou a ponta dos dedos. Chamou por ele com suavidade. Não havia pressa. Apenas repetição tranquila. Depois de alguns minutos, Caramelo deu um passo tímido e encostou a pata na água. Retirou rapidamente. Tentou outra vez. Helena sorriu com delicadeza. A reconstrução não era só das paredes. Naquela tarde, Helena abriu a varanda e colocou cadeiras alinhadas. Mandou recados convidando alguns vizinhos para uma conversa. O assunto era a festa junina. Muitos chegaram ainda com expressão cansada. A enchente havia exigido esforço físico e emocional de todos. Augusto sentou-se perto da porta, chapéu nas mãos. Beatriz trouxe um caderno para anotar ideias. Outras moradoras chegaram com pratos simples de bolo de fubá e café recém-passado. O aroma doce misturava-se ao cheiro de tinta. Helena começou falando baixo, mas firme. Disse que a enchente não poderia apagar a tradição que sustentava a união do bairro há tantos anos. Lembrou das festas anteriores, das crianças correndo entre bandeirinhas, das quadrilhas ensaiadas na rua. Algumas cabeças concordaram discretamente. A primeira dificuldade surgiu quando comentaram o estado do salão comunitário. Parte do telhado estava comprometida. O piso precisava de reparos. O orçamento seria alto. Alguns sugeriram adiar o evento para o próximo ano. Helena sentiu o velho impulso de assumir tudo sozinha. Quase prometeu resolver cada detalhe. Mas olhou para Caramelo deitado perto de seus pés, tranquilo após a pequena vitória com a bacia de água. Percebeu que reconstruir exigia confiança mútua. Propôs algo diferente. Um mutirão. A ideia despertou reações variadas. Cansaço ainda estava presente.
Mas também havia orgulho coletivo. A enchente mostrará que juntos haviam sido mais fortes. Aos poucos, sugestões começaram a surgir. Rifas, venda de doces, oficinas de crochê organizadas por Helena para arrecadar fundos. Beatriz ofereceu-se para divulgar a iniciativa no posto de saúde e nas redes da comunidade. Augusto garantiu que poderia verificar o telhado com alguns conhecidos que trabalhavam com construção. A conversa, que começara hesitante, ganhou calor. Vozes antes contidas tornaram-se mais firmes. A varanda transformou-se em espaço de decisão. Caramelo levantou-se e caminhou entre as cadeiras, recebendo afagos distraídos. A atmosfera era diferente daquela da enchente. Havia preocupação, sim, mas também propósito. Quando a reunião terminou, o sol já se despedia em tons dourados. Helena permaneceu sentada na varanda por alguns minutos, absorvendo o silêncio que se instalava depois das vozes. Sentia medo do fracasso. Sabia que obstáculos surgiriam. O dinheiro poderia não ser suficiente. O salão talvez exigisse mais reparos do que imaginavam. E ainda havia a incerteza do clima. Mas havia também algo novo. Não estava sozinha. Caramelo deitou a cabeça sobre o colo dela. A brisa leve carregava o cheiro distante do rio, agora mais calmo. Helena acariciou o pelo quente e respirou fundo. A correnteza daquela vez não era de água. Era de esperança compartilhada. O salão comunitário revelava as consequências da enchente com uma franqueza que ninguém podia ignorar. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. O piso de madeira estava empenado em alguns pontos, as paredes exibiam manchas irregulares e o telhado apresentava frestas por onde a luz do sol atravessava em linhas finas. O cheiro ali era uma mistura de poeira úmida e tinta antiga. Helena entrou devagar, acompanhada por Augusto e Beatriz. Caramelo veio logo atrás, caminhando com cuidado sobre o piso irregular. Ele farejou cada canto, como se quisesse entender o novo desafio que se colocava diante deles. Augusto subiu em uma escada emprestada para examinar as telhas deslocadas. Seu semblante carregava um peso diferente naquele dia. Desde que comentara, quase em confidência, que ouvirá falar da manutenção da represa semanas antes da enchente e não dera importância, algo em sua postura havia mudado. Ele parecia determinado a compensar o silêncio anterior com ação concreta. Helena percebeu. Enquanto Beatriz anotava as necessidades básicas de reparo, Helena caminhou até o centro do salão e imaginou bandeirinhas atravessando o teto, mesas com toalhas coloridas, pratos de canjica e bolo de milho espalhando aroma doce pelo ar. A lembrança quase parecia distante demais para se tornar realidade. O primeiro obstáculo era financeiro. O orçamento levantado por Augusto indicava custos maiores do que o esperado. Madeira nova, reforço no telhado, tinta resistente à umidade. O segundo obstáculo era o tempo. Faltavam pouco mais de 2 meses para junho. Helena sentiu o medo crescer como uma sombra. Caramelo, no entanto, parecia mais confiante naquele espaço do que diante de qualquer poça d'água. Ele caminhava pelo salão com curiosidade renovada, como se enxergasse ali um território a ser reconquistado. Nos dias seguintes, o mutirão começou. Homens e mulheres do bairro apareceram com ferramentas simples. Martelos, latas de tinta, pincéis usados. O som ritmado das batidas ecoava pela rua. O cheiro de serragem misturava-se ao perfume doce que escapava da cozinha de Helena, onde ela preparava bolos para vender na feira e arrecadar fundos. Cada venda era comemorada discretamente. Cada moeda depositada na caixa de arrecadação representava esforço visível. Caramelo acompanhava Helena até a feira aos domingos. As patas já estavam quase totalmente recuperadas, mas ele ainda evitava áreas onde a água acumulava. Em um momento específico precisou atravessar uma pequena poça formada pela limpeza da rua. Parou diante dela, corpo rígido, lembrança da correnteza evidente nos olhos atentos. Helena ajoelhou-se ao lado dele. Não puxou a coleira. Apenas esperou. Depois de alguns segundos que pareceram longos, Caramelo avançou. A água era rasa, quase simbólica. Ao alcançar o outro lado, recebeu aplausos espontâneos de 2 senhoras que observavam a cena. Helena sentiu uma alegria silenciosa. Pequenas vitórias também exigiam coragem. Enquanto isso, uma notícia inesperada circulou entre os moradores. A prefeitura avaliaria as condições estruturais do salão antes de autorizar eventos com grande público. A informação trouxe nova tensão. Se considerassem o espaço inseguro, a festa poderia ser impedida. Helena passou aquela noite acordada, revisando mentalmente cada etapa da reforma. Perguntava-se se estava sendo imprudente ao insistir.
A responsabilidade pesava. Não queria colocar ninguém em risco. Caramelo deitou-se ao lado da cama e, ao perceber a inquietação dela, levantou-se e apoiou as patas na lateral do colchão. O gesto simples trouxe um conforto imediato. Helena acariciou sua cabeça e sentiu que a coragem não era ausência de medo, mas persistência diante dele. No salão, os reparos avançavam. Augusto trabalhava com dedicação redobrada. Beatriz organizava planilhas e mobilizava mais voluntários. As paredes ganharam nova camada de tinta clara, refletindo melhor a luz que entrava pelas janelas abertas. O ambiente começava a se transformar. Ainda havia rachaduras a corrigir e dúvidas a enfrentar. Mas, entre o som de martelos e o riso ocasional que escapava durante o trabalho, algo se fortalecia além da estrutura física. Era a confiança. Caramelo deitou-se no centro do salão recém-varrido e fechou os olhos por alguns minutos, como se aprovasse o progresso. Helena observou aquela cena com o coração aquecido. Reconstruir exigia mais do que madeira e tinta. Exigia acreditar que o esforço conjunto poderia sustentar algo maior que qualquer enchente. Maio chegou trazendo ventos mais frios ao entardecer e um movimento mais intenso no salão comunitário. As paredes já estavam pintadas, o piso reforçado e o telhado parcialmente alinhado com telhas novas misturadas às antigas. O cheiro de tinta fresca dava lugar ao perfume de madeira recém-cortada e café compartilhado em copos esmaltados. Helena caminhava pelo salão com uma prancheta simples nas mãos, anotando que ainda precisava ser ajustado. Caramelo a acompanhava com passos seguros, agora totalmente recuperado das feridas nas patas. O receio da água ainda aparecia diante de poças maiores, mas já não o paralisava. Ele aprendia, dia após dia, que nem toda a superfície refletindo o céu era ameaça. Em uma tarde de inspeção oficial, 2 representantes da prefeitura chegaram para avaliar o espaço. Augusto os recebeu com cordialidade tensa. Beatriz organizou os documentos das melhorias realizadas. Helena permaneceu no centro do salão, postura firme, mas o coração acelerado. Os homens caminharam pelo ambiente observando detalhes, tocando vigas, analisando o teto. O silêncio era pesado. Caramelo ficou atento, percebendo a tensão no corpo de Helena. Aproximou-se e sentou ao lado dela, como se ancorasse sua respiração. Após a vistoria veio a notícia que ninguém queria ouvir. Apesar dos reparos, o salão ainda apresentava riscos estruturais em caso de grande aglomeração. Por segurança, a recomendação era não autorizar a realização da festa ali naquele ano. O impacto foi imediato. O esforço coletivo parecia perder o sentido. Alguns voluntários que ainda estavam presentes baixaram os olhos. Augusto fechou as mãos com força. Beatriz respirou fundo, tentando organizar pensamentos. Helena sentiu o velho impulso de insistir, de argumentar até o limite. Mas compreendeu que segurança não era negociável. O conflito agora era outro. Manter a tradição ou proteger a comunidade. Naquela noite, sentada na varanda de casa, ela observava a praça central do bairro iluminada por postes antigos. O espaço era amplo, cercado por árvores que começavam a florescer discretamente. Crianças ainda brincavam ali no fim de tarde, mesmo depois da enchente. Caramelo estava deitado aos seus pés quando uma rajada de vento espalhou algumas folhas secas pelo chão. Helena ergueu o olhar e algo se acendeu dentro dela. A praça. No dia seguinte, convocou nova reunião. As cadeiras foram novamente alinhadas na varanda. O assunto era claro. Se o salão não podia receber a festa, talvez a praça pudesse. A ideia dividiu opiniões. Alguns temiam nova chuva. Outros duvidavam da logística. Helena apresentou argumentos práticos. O espaço aberto permitiria melhor circulação. Barracas poderiam ser montadas com lonas resistentes, muitas delas já usadas nos mutirões de reconstrução. Augusto afirmou que conhecia comerciantes dispostos a emprestar estruturas metálicas. Beatriz sugeriu organizar um sistema de drenagem simples com canaletas improvisadas, aproveitando a experiência recente com a enchente. A proposta começou a ganhar forma. O primeiro obstáculo era a autorização formal para o uso da praça. O segundo era a previsão de tempo incerta para junho. Helena sabia que dependeriam da colaboração de muitos e da estabilidade do clima. Caramelo circulava entre os presentes, recebendo afagos e transmitindo uma calma que contrastava com a apreensão geral. Em determinado momento, Helena hesitou diante da dimensão do desafio. Olhou para o centro da praça vazia, imaginando bandeirinhas cruzando o céu aberto. Caramelo levantou-se e caminhou até o meio da rua, puxando levemente a ponta do vestido dela com os dentes. Como fizera no dia da enchente ao direcioná-la para a corda salvadora. O gesto simples provocou risos suaves e quebrou a tensão. Helena sorriu.
Não havia garantia de sucesso. Havia trabalho, risco calculado e união. A decisão foi tomada ali mesmo. A festa seria na praça. Nos dias seguintes, a paisagem começou a mudar. Cordas foram estendidas entre árvores. Bandeirinhas coloridas balançavam ao vento da tarde. O som de martelos voltou a ecoar, agora misturado ao canto de pássaros que retornavam ao espaço. A praça, antes apenas passagem cotidiana, transformava-se em símbolo de resistência coletiva. Helena caminhava pelo local ao entardecer acompanhada de Caramelo, sentindo o chão firme sob os pés. Desta vez a correnteza não vinha do rio. Vinha da coragem compartilhada de ocupar o espaço aberto e confiar que o céu poderia ser aliado. Junho aproximava-se com passos rápidos, e a praça começava a ganhar cores que contrastavam com a lembrança cinzenta da enchente. Bandeirinhas de papel dançavam presas às cordas esticadas entre as árvores. Barracas de madeira simples tomavam forma ao redor do espaço central. O cheiro de milho cozido e amendoim torrado passou a fazer parte das tardes, misturando-se ao perfume das flores que resistiram ao excesso de chuva meses antes. Helena caminhava pela praça com uma mistura de orgulho e apreensão. Cada detalhe exigia atenção. As listas de tarefas cresciam. Faltavam ajustes na iluminação improvisada, organização das mesas, definição das apresentações da quadrilha. Beatriz coordenava voluntários com energia contagiante. Augusto supervisionava a montagem das estruturas com olhar cuidadoso. Caramelo circulava entre as barracas como se também tivesse uma função específica. Observava cada novo objeto colocado no espaço, farejava sacos de milho, acompanhava os ensaios das crianças que treinavam passos marcados ao som de sanfona. Seu pelo brilhava sob o sol suave do início de inverno. No entanto, uma notícia começou a circular discretamente na cidade. A previsão indicava a possibilidade de chuva forte na semana da festa. O comentário espalhou-se rápido, trazendo de volta lembranças recentes. O medo não era exagero. Todos sabiam o que a água podia fazer. Helena sentiu o peso da responsabilidade crescer novamente. Se a chuva viesse intensa, as barracas poderiam não resistir. O esforço coletivo poderia se desfazer em poucas horas. Ela passou a revisar mentalmente cada decisão tomada desde a escolha da praça. Caramelo percebeu a mudança em seu ritmo. Ele passou a segui-la mais de perto, atento às pausas longas que ela fazia ao observar o céu no fim de tarde. As nuvens, algumas vezes densas, criavam sombras passageiras que pareciam antecipar incertezas. Para enfrentar o risco, Beatriz sugeriu reforçar as coberturas com lonas mais espessas. Augusto propôs cavar pequenas valas ao redor da praça para direcionar a água caso chovesse. As ferramentas utilizadas nos mutirões da enchente foram novamente trazidas à cena. Pá inchada, cordas resistentes. O trabalho adicional exigiu energia extra de todos. Alguns moradores demonstraram cansaço. Comentários sobre adiar a festa reapareceram, desta vez mais tímidos, mas presentes. Helena reuniu o grupo no centro da praça ao final de uma tarde particularmente nublada. Ela falou sobre o significado daquele esforço. Não era apenas uma celebração. Era uma afirmação de que a enchente não definia o futuro da comunidade. O discurso não foi inflamado, mas sincero. Os olhos dela revelavam vulnerabilidade, e isso tocou mais do que qualquer argumento elaborado. Caramelo sentou-se ao lado dela durante a conversa. Quando uma rajada de vento mais forte balançou as bandeirinhas, ele não se assustou. Observou o movimento com calma, como se aprendesse a diferenciar a ameaça real de simples mudança de clima. Naquela noite, Helena teve dificuldade para dormir. O som distante do rio, agora sereno, contrastava com as lembranças da correnteza de março. O medo de reviver aquela sensação apertava seu peito. Pensou na possibilidade de falhar diante de todos. Caramelo aproximou-se da cama e apoiou o focinho na mão dela. O gesto simples trouxe equilíbrio. Ele também carregava memórias da água violenta, mas havia atravessado poças, superado hesitações, aprendido a confiar novamente. Nos dias seguintes, a praça transformou-se em canteiro de preparação intensa. As valas discretas foram cavadas ao redor do espaço. As lonas reforçadas foram testadas sob mangueiras simulando chuva leve. Cada detalhe era ajustado com base na experiência anterior. O ambiente da cidade começou a mudar. O som de ensaios musicais ecoava pelas ruas. O cheiro de bolo de milho assando nas casas criava expectativa. Crianças comentavam animadas sobre as roupas coloridas que usariam. Mesmo com o céu ainda incerto, algo estava diferente daquela vez. Não havia improviso despreparado. Havia planejamento, aprendizado e união. Helena observava Caramelo correndo brevemente pela praça ao entardecer, livre e confiante.
Se a chuva viesse, encontraria uma comunidade mais forte. A semana da festa chegou envolta em expectativa e olhares constantes para o horizonte. Pela manhã, o céu amanhecia claro, quase azul intenso, mas no meio da tarde nuvens densas começavam a se formar atrás das colinas que cercavam a cidade. O vento trazia um frescor que não combinava com tranquilidade. A praça estava praticamente pronta. Bandeirinhas coloridas cruzavam o espaço de ponta a ponta, as barracas exibiam toalhas estampadas e potes de vidro aguardavam doces caseiros. As luzes improvisadas, presas com cuidado às estruturas metálicas, haviam sido testadas na noite anterior e iluminavam o ambiente com um brilho acolhedor. Helena caminhava devagar pelo centro da praça, observando cada detalhe. Tocava as cordas para verificar a firmeza, apertava nós, ajeitava mesas. O cuidado era quase maternal. Caramelo seguia ao seu lado, atento ao movimento crescente de pessoas que ajudavam nos ajustes finais. No entanto, naquela quinta-feira à tarde, o céu escureceu mais cedo do que o esperado. O vento aumentou de intensidade, balançando as bandeirinhas com força. Algumas folhas secas começaram a rodopiar pelo chão. O som distante de um trovão ecoou baixo, como um aviso. O silêncio se espalhou rapidamente entre os voluntários. Helena sentiu o estômago contrair. A lembrança da enchente atravessou sua mente com nitidez. O barulho da água, o cheiro de barro, o esforço de Caramelo na correnteza. Por um momento, o medo ameaçou paralisar suas decisões. As primeiras gotas caíram grossas e espaçadas, marcando o chão da praça com pequenos círculos escuros. Augusto imediatamente orientou que reforçassem as amarras das lonas. Beatriz correu para proteger os ingredientes que já estavam organizados nas barracas. Caramelo, ao ouvir o trovão seguinte, enrijeceu o corpo. O som vibrava no ar, lembrando-lhe o ruído intenso da água descendo pelas ruas meses antes. Ele procurou Helena com os olhos. Ela estava no centro da praça, segurando uma das cordas, tentando manter a estrutura firme. A chuva aumentou de intensidade. Não era ainda a tempestade anunciada nas previsões, mas era suficiente para testar a preparação. As lonas começaram a acumular água em alguns pontos. As valas cavadas ao redor da praça passaram a receber o fluxo inicial, conduzindo-o para fora do espaço central. Helena respirou fundo e começou a orientar as pessoas com voz firme. Pediu que distribuíssem o peso nas coberturas, que utilizassem baldes para retirar o excesso de água acumulada. Cada ação havia sido ensaiada nos dias anteriores. Nada era improvisado. Caramelo hesitou por um segundo ao ver a água formando pequenas poças. Seu corpo recordava o perigo. Mas ao perceber que Helena permanecia ali, enfrentando a situação, ele avançou. Caminhou pela praça molhada, desviando das áreas mais profundas, aproximando-se dela. Uma rajada de vento mais forte fez com que uma das bandeirinhas se soltasse, voando até cair próxima a uma das barracas. Augusto correu para recolocá-la. A chuva intensificou por alguns minutos, criando um som constante sobre as lonas. Helena sentiu gotas frias escorrerem pelo rosto. Não sabia se eram da chuva ou da tensão acumulada. Olhou ao redor e viu cada morador empenhado em proteger aquele espaço que simbolizava muito mais que uma festa. As valas funcionavam. A água não se acumulava como antes. As estruturas resistiam. O planejamento começava a provar seu valor. Após quase 40 minutos, a chuva diminuiu gradualmente. As nuvens ainda permaneciam pesadas, mas a intensidade caiu. Um murmúrio de alívio percorreu a praça. Caramelo aproximou-se de uma poça rasa e desta vez atravessou sem hesitação. A água refletia as bandeirinhas ainda firmes acima dele. Helena observou o gesto e sentiu um calor no peito. O teste havia sido duro, mas necessário. A praça permanecia de pé. E a confiança, antes frágil como papel molhado, começava a se tornar resistente como as cordas que sustentavam as cores no alto. A véspera da festa chegou com uma calma que contrastava com a tensão dos últimos dias. O céu estava limpo, tingido de tons rosados e laranjas pelo pôr do sol. Um vento leve soprava entre as árvores da praça, fazendo as bandeirinhas dançarem suavemente. O cheiro de terra molhada ainda persistia em alguns cantos, lembrando a todos do desafio que haviam superado juntos. Helena caminhava lentamente entre as barracas, verificando cada detalhe pela última vez. Ajustava mesas, espalhava toalhas, arrumava utensílios e confirmava o posicionamento das luzes. Caramelo seguia ao lado dela, farejando tudo, mas mantendo-se próximo, como se supervisionasse discretamente. Ele parecia perceber a importância daquele momento, a energia que pairava no ar. Os voluntários estavam ocupados nos últimos preparativos.
Beatriz distribuía as tarefas com precisão, enquanto Augusto cuidava da parte estrutural das barracas e reforçava algumas cordas. Crianças corriam entre os adultos, ensaiando passos de dança para a quadrilha. Risos e cantos se misturavam com o som de panelas, martelos e pregos, criando uma sinfonia caótica e animada. Helena sentou-se por alguns minutos em um banco próximo ao centro da praça, respirando fundo. Seu corpo estava cansado, mas o coração pulsava forte. Pensou em todo o caminho percorrido desde a enchente, a água subindo, Caramelo lutando contra a correnteza, os mutirões intermináveis, a incerteza da prefeitura, a preparação da praça. Cada momento havia sido um teste de resistência e coragem. Caramelo deitou-se ao lado dela, apoiando a cabeça sobre os joelhos de Helena. Seus olhos castanhos pareciam compreender a emoção silenciosa que ela carregava. Ela acariciou seu pelo dourado, sentindo o calor do corpo dele. A presença do cachorro havia sido constante, um lembrete de lealdade e confiança que ultrapassava qualquer dificuldade. No final da tarde, Helena decidiu percorrer a praça mais uma vez, desta vez sozinha, para ter a sensação completa do espaço. Cada detalhe chamava sua atenção: a posição das mesas, o alinhamento das barracas, a estabilidade das cordas, o brilho suave das luzes ainda desligadas. Caramelo a seguiu de perto, farejando cada pedaço de chão, como se guardasse a memória do lugar para a noite que estava por vir. O vento trouxe o aroma distante de bolo de milho e pipoca que algumas vizinhas já estavam preparando em suas casas. A mistura de cheiros despertou lembranças antigas e trouxe um sentimento de esperança. Helena sorriu sozinha, percebendo que cada esforço coletivo havia se transformado em algo palpável, visível e carregado de significado. À medida que o sol desaparecia no horizonte, a praça ficava mergulhada em uma luz dourada que refletia nas superfícies limpas. Caramelo correu até o centro e farejou o chão, explorando cada canto como se estivesse verificando se tudo estava pronto para a grande celebração. O cachorro parecia irradiar energia tranquila, confiança silenciosa que se espalhava para todos que observavam. Helena sentiu uma emoção intensa crescer dentro dela. Cada desafio, cada obstáculo enfrentado, cada noite de preocupação e cansaço culminava naquela sensação. Não importava se a chuva voltasse, se o vento soprasse mais forte ou se surgissem imprevistos. A comunidade havia se unido, cada pessoa havia contribuído, e Caramelo havia mostrado que coragem e lealdade podiam inspirar até os corações mais temerosos. Ela olhou para o céu escuro que se aproximava e por um instante, desejou que os próximos dias mantivessem a calmaria. Mas sabia que a vida raramente oferecia garantias. Mesmo assim, sentiu uma confiança silenciosa e uma determinação renovada. Cada detalhe da praça estava pronto, mas a maior preparação acontecia no coração de cada pessoa que havia se envolvido na festa. Caramelo deitou-se novamente aos pés dela. A brisa noturna trouxe o cheiro de terra e folhas secas. Helena passou a mão sobre a cabeça dele, sentindo que a noite seria curta, mas cheia de esperança e alegria compartilhada. O dia finalmente chegou. A praça despertou cedo ainda, fresca pela brisa matinal. O céu estava limpo, tingido de um azul intenso que parecia prometer sorte e alegria. Bandeirinhas coloridas balançavam suavemente, refletindo a luz do sol nascente. O cheiro de bolo de milho, canjica e pipoca se espalhava pelo ar, misturando-se ao perfume de flores recém-abertas que adornavam os canteiros. Cada detalhe preparado nos últimos meses parecia ganhar vida própria. Helena chegou cedo, carregando algumas pequenas decorações e verificando novamente a posição das mesas e barracas. Seus olhos brilhavam de emoção e apreensão ao mesmo tempo. Cada canto da praça parecia contar uma história: a enchente, os mutirões, as noites de planejamento, a força coletiva da comunidade. Caramelo seguia, farejando o chão e pulando alegremente sobre as poças formadas pela irrigação matinal. Ele estava completamente recuperado, suas patas agora firmes e confiantes, refletindo a coragem que sempre carregara dentro de si. Os moradores começaram a chegar, trazendo mais preparações, doces, instrumentos musicais e alegria. Crianças corriam pelo espaço aberto, experimentando suas roupas coloridas e ensaiando passos de dança da quadrilha. Os adultos conversavam, riam e ajudavam nos últimos ajustes, criando uma atmosfera de colaboração e expectativa. Cada rosto carregava a lembrança da enchente, mas também a determinação que transformou aquele desafio em algo positivo. À medida que a manhã avançava, o som das músicas tradicionais começou a preencher o espaço. Helena observava com um sorriso tímido enquanto Caramelo corria entre as pessoas, cumprimentando cada um com um focinho ou encostando a cabeça no colo de alguém, como se distribuísse confiança e carinho.
As risadas das crianças, misturadas ao tilintar das panelas e ao som da sanfona, criavam uma melodia própria, leve e vibrante. Quando o sol alcançou o meio da praça, a quadrilha começou. Crianças e adultos se organizaram em duplas, seguindo os passos ensaiados nas semanas anteriores. Helena ficou observando, sentindo o coração pulsar forte. Cada movimento, cada sorriso, cada olhada entre os participantes transmitia algo que nenhuma enchente poderia apagar: a união, a resiliência e a alegria de celebrar juntos. Caramelo, como se entendesse o significado daquele momento, sentou-se no centro da praça, olhando ao redor, satisfeito e tranquilo. No auge da tarde, Helena subiu em uma pequena plataforma improvisada e fez um breve discurso. Sua voz estava firme, mas carregava emoção. Lembrou a todos da enchente, da força que cada um teve, do quanto cada gesto de ajuda fez a diferença. Falou de Caramelo, da coragem silenciosa dele que inspirou a todos. E quando terminou, uma onda de aplausos percorreu a praça. Caramelo latiu baixinho, como se aplaudisse junto. À medida que o sol se punha, lanternas foram acesas e penduradas nas cordas, iluminando a praça com um brilho cálido e acolhedor. As cores das bandeirinhas refletiam nas paredes das casas e no sorriso de cada participante. O vento trouxe o aroma de milho doce, amendoim torrado e terra recém-regada, criando uma sensação de completude e lar. Helena sentou-se na soleira da plataforma, Caramelo deitado ao seu lado. Observou o movimento da festa, o riso das crianças, a dança dos adultos, a união que floresceu após meses de esforço. Pela primeira vez desde a enchente, sentiu que tudo estava realmente no lugar. Que apesar das dificuldades, a coragem, o amor e a persistência haviam vencido. Caramelo descansou a cabeça sobre o colo dela, olhando ao redor com olhos atentos. Helena acariciou pelo macio e sentiu uma gratidão profunda. Pelo cachorro leal, pelos vizinhos solidários, pela vida que mesmo após tanta correnteza, ainda podia ser celebrada com alegria e cores. Quando a noite chegou, a praça iluminada parecia flutuar sob o céu estrelado. O som da música e o riso ecoavam, mas agora misturados à sensação de conquista. Cada passo, cada gesto, cada esforço se transformou em algo maior que qualquer obstáculo. Helena olhou para Caramelo, e naquele instante silencioso, soube que juntos haviam superado a correnteza da vida. A festa não era apenas tradição. Era vitória, esperança e amor compartilhado. E enquanto a última sanfona tocava e as crianças corriam pelo espaço iluminado, Caramelo, fiel e radiante, dormiu aos pés de Helena, como guardião de um dia inesquecível, onde tudo terminou em felicidade e emoção pura. Fim. Você chegou até aqui? Então comente chuva, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.